Pesquisadores descobriram que 2/3 dos casos de câncer começam com um erro de cálculo do nosso próprio corpo. O estudo foi publicado hoje na Science, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo. Então a gente vai lá para Nova York para falar com a minha xará correspondente Sandra Coutinho sobre essa pesquisa que me surpreendeu muito. Explica para a gente a importância dessa pesquisa, Sandra. Boa tarde. Boa tarde para você, Sandra, Evarista. Boa tarde a todos. Olha, os cientistas da Universidade Johns Hopkins estudaram 17 tipos de câncer em 69 países. A conclusão é que 2/3 das mutações dentro de um câncer acontecem por acaso, quando uma célula saudável sofre uma mutação na hora de se reproduzir. Ela pode se tornar cancerosa. O que acontece é que as nossas células estão em constante divisão e que essa operação pode dar errado. E aí ocorre uma mutação no DNA. Bert Wolgenstein, um dos autores da pesquisa, diz que quanto mais células e mais divisões, mais risco de surgir um defeito. Segundo o estudo, os tumores causados por fatores externos, como cigarro e excesso de sol, correspondem a 29% dos casos. E a genética só seria responsável por 5% dos casos de câncer. Em alguns tipos de câncer, os hábitos do paciente são mais decisivos. No caso do câncer de pulmão, 65% dos pacientes que tiveram a doença eram fumantes. A laringe é outra parte muito atingida pelo hábito de fumar. Assim como a incidência do câncer de pele também aumenta muito em quem toma sol sem protetor solar. Mas pelo menos 3 tipos têm pouca influência externa: o de cérebro, dos ossos e da próstata. Quando a primeira parte desse estudo foi publicada em 2015, a comunidade científica ficou dividida. As organizações de prevenção do câncer temiam que os pacientes achassem que não precisavam fazer mais nada para evitar a doença e relaxassem com os cuidados com a saúde. Por isso, os pesquisadores alertam: 40% dos cânceres poderiam ser evitados por hábitos saudáveis, como não fumar, manter uma dieta equilibrada e evitar o excesso de sol, né, Evaristo, Sandra? Sem dúvida, Sandra. A gente tem que continuar, né, todo mundo se prevenindo aí. Muito obrigada para você. E olha, alguns médicos ouvidos aqui no Brasil disseram que esse estudo ainda depende de muitas avaliações. Veja a reportagem de Patrícia Falkowski. Nos últimos anos, as pesquisas científicas descobriram a relação entre os muitos tipos de câncer e alguns hábitos nada saudáveis, como o sol sem proteção e o câncer de pele, alimentos e câncer de intestino e o cigarro e o câncer de pulmão. A gente está num congresso internacional que reúne oncologistas do Brasil e de outros países. E aqui eles estão discutindo sobre câncer de próstata, bexiga e rins. E esses especialistas comentaram os resultados da pesquisa com cautela. Esse estudo é um estudo publicado numa revista importante e que mostra dados extremamente preliminares e que os dados desse estudo vão ter que ser melhor avaliados, melhor estudados, replicados por outros estudos para entender o quanto que essas pequenas alterações são importantes ou não. Os médicos dizem que os fatores de risco dobram a probabilidade de desenvolver um câncer. Quem se expõe fica mais vulnerável. Para eles, não dá para dizer que é tudo uma questão de sorte. Os tumores de próstata, eles não têm tanta relação com nenhum fator de risco, outro que não é uma mutação aleatória. Mas bexiga e rim, por exemplo, o tabagismo aumenta muito o risco, quer dizer, favorecendo essas mutações independente desses erros aleatórios.